Seguindo então com os nossos procedimentos para o gerenciamento de arquivos, vamos ver agora então como é que a gente faz para poder mover objetos usando aquela nossa velha tabelinha. Então aí as 5 opções que a gente pode usar para mover objetos: barra de menu, botão direito do mouse, usar o teclado, usar o botão esquerdo do mouse ou o botão direito. Vamos lá. Quando eu quero mover um objeto usando a barra de menu, primeira coisa, eu vou selecionar o que eu quero mover. Eu quero mover essa pasta aqui, ó, que se chama Fotos dos Clientes, que atualmente está dentro da pasta Curva do Rio. Ah, como é que eu sei que está dentro da pasta Curva do Rio? Primeiro, porque a pasta está selecionada aqui no painel de pastas. Segundo, na barra de endereços também aparece a pasta que está aberta no momento. Então, isto que está aparecendo aqui está dentro dessa pasta, que é essa mesma pasta aqui. Então, todos esses arquivos e pastas que aqui estão dentro de Curva do Rio, tá? Então, eu selecionei o meu objeto, eu vou lá no menu Editar, e no menu Editar eu vou clicar no comando Recortar. Quando eu clico no comando Recortar, o que acontece? O que está selecionado é direcionado lá para a área de transferência. Então, primeira etapa cumprida. Segunda etapa, selecionar o local de destino. Vou dizer para o sistema operacional para onde eu quero que aquilo vá. Então, selecionei aqui a pasta Imagens, que é para onde eu quero mover aquela pasta. Selecionei a pasta de destino, vou no menu Editar, e no menu Editar eu vou dar o comando Colar, que vai fazer com que a pasta vá da área de transferência para a última pasta selecionada, que é essa daqui, a pasta Imagens. Eu estou vendo ela selecionadinha aqui. Então, quando eu clicar em colar, vai acontecer a transferência. Então, você observa que agora a pasta Fotos Clientes está dentro da pasta Imagens. Foi movida para a pasta Imagens. A pasta Foto Cliente estava aqui, ó, em Curva do Rio. Agora não está mais aqui. Por quê? Porque eu acabei de mover. Ok? Então, simples assim, como a gente tinha visto, o objeto saiu do local onde estava e foi enviado para um novo local. Quando eu quero utilizar o botão direito do mouse, né? Eu vou clicar com o botão direito do mouse no objeto que eu quero mover. Quando eu clicar com o botão direito do mouse, vai aparecer um menu. Nesse menu, eu vou clicar em recortar. Quando eu clicar em recortar, o objeto vai para a área de transferência. Primeira etapa cumprida. Segunda etapa, clicar com o botão direito no local de destino. Quando eu clicar com o botão direito no local de destino, vai aparecer um menu. Nesse menu eu tenho o comando colar. O comando colar traz o que está na área de transferência para o local atual. Tá? Então está aí o objeto agora dentro da pasta Imagens. Como é que eu faço para mover com o teclado? Eu vou selecionar o objeto que eu quero mover. Para recortar com o teclado, eu vou dar um Ctrl X. Esse é o atalho para recortar, né? Dei o Ctrl X, o objeto vai para a minha área de transferência. Seleciono a pasta de destino. Para colar, eu dou um Ctrl V, tá? E aí o objeto vai ser colado. Então, né, tá lá o objeto movido. E agora, né, a gente vai falar sobre as operações de mover com o botão esquerdo do mouse. E aqui eu preciso, então, te dar o seguinte esclarecimento. Aqui no meu slide, eu usei a palavra volume, que é a mesma coisa que unidade. Então, o termo volume ele é bastante utilizado no contexto das questões de prova. Volume é a mesma coisa que unidade. Então, por exemplo, se eu digo para você, olha, considere duas pastas que estão no mesmo volume, é para considerar que as pastas estão no mesmo HD, ou que elas estão no mesmo pendrive,
ou que elas estão no mesmo SSD. Se elas estão no mesmo volume, é porque elas estão na mesma unidade. E eu estou te explicando isso porque o Windows tem ações diferentes quando eu arrasto objetos dentro da mesma unidade e quando eu arrasto objetos dentro de unidades diferentes, dentro de volumes diferentes. Então, preste atenção. Se eu clicar num objeto com o botão esquerdo do mouse e mantendo o objeto do mouse e mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastar para um local no mesmo volume, isto vai fazer com que o objeto seja movido. Clicar e arrastar na mesma unidade, clicar e arrastar no mesmo volume, faz com que o objeto arrastado seja movido, tá? Agora aqui, no próximo slide, eu estou considerando duas situações diferentes, tá? Você repara que aqui, ó, eu já tenho duas unidades diferentes. Essa primeira janela é o meu HD. Essa segunda janela é o meu cartão de memória. Então, são dois volumes diferentes. Se eu clicar neste arquivo, que está no meu cartão de memória, com o botão esquerdo do mouse, mantiver o botão esquerdo pressionado e arrastar esse arquivo para uma pasta aqui do HD, aí isso vai fazer com que o objeto seja copiado para o local de destino. Então, você precisa guardar isso que a gente acabou de ver, que resumidamente é o seguinte: clicar e arrastar dentro da mesma unidade move o objeto arrastado. Clicar e arrastar de uma unidade para outra copia o objeto arrastado, tá? Já já eu vou te falar como é que a gente pode usar teclas de atalho para modificar essas ações. Mas vamos guardar, por enquanto, o padrão, né? O padrão é clicar e arrastar dentro da mesma unidade, move. Clicar e arrastar entre unidades diferentes, copia, ok? Bom, então, falta a gente agora ver como é que faz para copiar objetos. Está aí a nossa tabelinha. Para copiar objetos, eu também posso usar A, B, C, D ou E, barra de menu, botão direito do mouse, o teclado ou então o botão esquerdo do mouse e ainda o botão direito do mouse. Vamos lá. Quando eu quero copiar um objeto, é basicamente a mesma coisa que a gente viu lá, né, para mover. Se eu quiser copiar usando a barra de menu, seleciono o que eu quero copiar, vou no menu editar, clico em copiar. Uma cópia do que eu selecionei é criada na área de transferência. O original continua no seu local de origem. É aquilo que a gente também já falou. Copiar significa manter o original e criar um outro objeto igual ao primeiro. Então, uma cópia vai ser criada na área de transferência, beleza, primeira ação executada, que é copiar. Seleciono a pasta de destino, né? Aí vou lá no menu editar, vou clicar em colar. Com o botão direito, eu clico com o botão direito do mouse no objeto que eu quero copiar. No menu que vai aparecer vai ter o comando copiar. Clico em copiar. Uma cópia criada na área de transferência. Clico com o botão direito na pasta de destino, aparece um menu, clico em colar, terminei a cópia. Como é que eu copio usando a tecla de atalho, né? Seleciono o objeto que eu quero copiar, vou lá, dou um Ctrl C. Ctrl C é o atalho para copiar. Seleciono a pasta de destino para colar, Ctrl V. Como é que eu faço para copiar usando o botão esquerdo do mouse? Aí é que é o detalhe, tá? Você já sabe que dentro da mesma unidade, se eu quiser mover, basta clicar e arrastar. De uma unidade para outra eu copio. Então, o que falta saber é o seguinte: Maurício, se eu quiser usar o botão esquerdo para copiar no mesmo volume, para copiar na mesma unidade, você já sabe que na mesma unidade, clicar e arrastar simplesmente move.
Mas se eu quiser copiar, o que que eu faço? Eu aperto a tecla Ctrl. Mantendo a tecla Ctrl pressionada, eu clico e arrasto um objeto para outro local dentro da mesma unidade. Nesse caso, como eu estou usando a tecla Ctrl, o objeto será copiado. Quando eu clico e arrasto de uma unidade para outra, por padrão, copia. Mas e se eu quiser mover de uma unidade para outra usando o botão esquerdo? Aí eu vou apertar a tecla Shift. Aperto a tecla Shift, mantendo a tecla Shift pressionada, clico e arrasto de um volume para o outro. Como eu estou apertando o Shift, eu vou mover o objeto de um local para o outro. Tá? Então, na mesma unidade, clicar e arrastar, move. Se eu quiser copiar, aperto Ctrl, clico e arrasto. De uma unidade para outra, clicar e arrastar, copia. Se eu quiser mover, aperto Shift, clico e arrasto. Tá bom? Uma outra operação que eu posso fazer é clicar num objeto ou num conjunto de objetos selecionados com o botão direito do mouse e, mantendo o botão direito do mouse, eu arrasto para outro local. Aí, quando eu terminar essa operação, ou seja, quando eu soltar o botão direito do mouse, eu vou ter acesso a esse menu que está aqui, ó. Eu tenho as opções de copiar nessa pasta onde eu parei, o que eu arrastei. Eu tenho a opção de mover para cá, ou seja, mover o que eu arrastei para essa pasta onde eu parei. Criar um atalho para o objeto que eu arrastei na pasta onde eu parei. Incluir o que eu arrastei na biblioteca para onde eu arrastei ou cancelar, tá? Essa operação de clicar e arrastar com o botão direito, tá? Aqui é para te mostrar que quando a gente cria um atalho para uma pasta, é assim que o Windows atua. Ele criou ali um íconezinho de atalho com o nome original da minha pasta e mais o nome atalho. Aí você repara que aqui o íconezinho tem a setinha preta dentro do quadradinho branco. E aqui então, olha, é um resumo de tudo isso que a gente acabou de ver com relação às operações com o botão esquerdo do mouse. Então é bom você guardar isso que está aí, porque é algo que é bastante cobrado em prova, tá? Clicar e arrastar entre volumes diferentes, copia. Clicar e arrastar no mesmo volume, move. Clicar e arrastar entre volumes diferentes com Shift pressionado, move. Clicar e arrastar no mesmo volume com Ctrl pressionado, copia. E aqui tem uma novidade que eu não tinha comentado ainda, que é justamente eu clicar e arrastar utilizando a tecla Alt. Isso faz com que seja criado um atalho, ou seja, um link lá no local de destino, tá? Então, é bom guardar todas essas operações que a gente tem usando o botão esquerdo do mouse, usando tecla Ctrl, tecla Shift ou tecla Alt. Isso facilita a vida da gente na hora que a gente está trabalhando, mas mais importante do que isso, é um assunto de prova, então a gente tem que saber para poder matar as questões da nossa prova, tá? Só para finalizar, então, esse assunto, olha, no Windows Explorer eu tenho aqui vários modos diferentes de exibição. Eu posso escolher o modo de exibição usando esta ferramenta que aqui está. Quando ela for clicada, será exibido um menu com as opções que eu posso usar. Aí eu tenho ícones extra grandes, ícones médios, ícones pequenos, lista, detalhes lado a lado e conteúdo, tá? Então, ó, olha só, conteúdo, quando for possível, né, ele vai me mostrar alguma coisa que esteja contida nos objetos daquele local. Detalhes, aliás, perdão, lado a lado. O lado a lado vai trabalhar com duas colunas e os objetos, então, são organizados nessas duas colunas, tá? Detalhes, como o próprio nome já indica, é um modo de exibição onde eu vou visualizar detalhes de cada objeto. Normalmente, eu visualizo o nome do objeto, a data da sua modificação, o tipo do arquivo,
o seu tamanho, são todas opções, né, detalhezinhos de cada um dos objetos que está no local atual. Eu tenho o modo lista, que exibe apenas o nome do objeto e o seu nome, perdão, o ícone do objeto, né, e o seu nome. O modo ícones pequenos é praticamente igual, tá? O modo ícones médios mostra o ícone um pouquinho maior com o nome do objeto. Ícones grandes, o ícone aumentou um pouquinho de tamanho. Ícones extra grandes, o ícone aumentou bastante de tamanho, tá? Assim, né? É, deixa eu mostrar aqui de novo, que eu acabei de ver que eu fiquei falando, mas com a minha cara aqui aparecendo, né? Então tá aqui, ó, lado a lado, né? Em duas colunas, detalhes, né? O nome de cada objeto e, e os detalhes, né? A data de modificação, o tipo, o tamanho. Aqui o modo lista, tá? Aqui o modo ícones pequenos, ícones médios, ícones grandes e ícones extra grandes, tá? Muito bem. Vamos lá. Quando eu precisar, eu posso acionar outros detalhes de cada objeto para que eles sejam exibidos. Nesse caso, eu vou posicionar o meu cursor nessa linha que aqui está, ó, e vou clicar com um botão direito. Quando eu clicar com um botão direito do mouse, vai aparecer um menu, e nesse menu eu tenho uma porção de outras informações que eu posso selecionar para que elas apareçam, tá? Então, olha só, eh, você repara que aqui está selecionado o nome, a data de modificação, o tipo e o tamanho. Todas essas informações vão ser exibidas quando eu estiver trabalhando no modo detalhes. Mas se eu quiser, tem uma porção de outras informações que também podem ser exibidas quando eu estiver trabalhando no modo detalhes. Data da criação, caminho da pasta, autores, categorias, marcas, títulos e mais. Se eu clicar aqui em mais, isso abre uma janela com uma porção de outros detalhes que eu posso visualizar quando estiver trabalhando no modo detalhes, tá? A gente tem aqui a opção organizar por, que também é uma forma de facilitar a visualização dos objetos da minha pasta. Quando eu clicar no botão correspondente a organizar por, vai aparecer esse menu que você está vendo aí com as opções organizar por pasta, organizar por autor, por data de modificação, por marca, tipo, nome. Então, por exemplo, se eu escolher autor, ó, você vai ver que os objetos vão ser filtrados de acordo com o autor. Então, aqui estão os objetos, né, que são creditados ao autor Maurício Bueno. Tá? Eu posso, por exemplo, escolher uma outra forma que é organizar por data de modificação. Então, você repara que agora os objetos foram organizados por data de modificação. Tá? Quando eu clico com o botão direito do mouse sobre um dos meus objetos, eu vou ter esse menu que a gente já conhece, né, onde tem recortar, copiar, excluir, renomear. Mas aqui também tem uma opção que é importante para a gente, que é o comando propriedades. Ao clicar em propriedades, vai ser aberta essa janela que a gente está vendo aí, que exibe detalhes sobre o objeto que foi clicado, sobre a pasta ou sobre o arquivo no qual eu cliquei com o botão direito do mouse. Então, olha só, você repara que aí, ó, eu cliquei com o botão direito numa das minhas pastas. Nesse menu que apareceu quando eu cliquei com o botão direito, eu cliquei em propriedades, e aí, quando eu cliquei em propriedades, apareceu essa janela que aí está. Então, eu estou vendo o nome da minha pasta, o tipo, o local, o tamanho, o que contém, tá? A data da criação, beleza. E aqui, ó, tem um detalhezinho que é importante a gente conhecer, que é o seguinte: eu posso escolher atributos para o meu objeto. E como você está vendo aí, há duas opções de atributos: somente leitura ou oculto. Então, olha só,
Quando eu aciono o atributo somente leitura para o objeto, significa que eu vou poder abrir aquele objeto para consultá-lo, mas o sistema operacional não me permitirá alterar aquele objeto. Como o próprio nome já indica, se eu disser que é somente leitura, a única operação que eu vou poder fazer com o objeto é, né, abrir o objeto para verificar o seu conteúdo. Então, é uma forma de proteger o meu objeto contra alguma alteração indevida, tá? E o outro atributo que eu posso acionar aqui é o atributo oculto. Se eu marcar o atributo oculto para um arquivo, significa que ele não aparecerá mais quando eu abrir a pasta onde ele estiver. Ele está na pasta, ele pode ser aberto pelos meus programas, mas ele não aparece na pasta. Ah, Maurício, mas qual é a vantagem de tornar um arquivo oculto? Por que me traria vantagem, né, se o arquivo não for mais visto? A vantagem é que quando um arquivo está oculto, é mais difícil alguém fazer alguma coisa errada com ele. Alguém mexer naquele arquivo de forma indevida, tá? Então, quando a gente cria sistemas, geralmente os arquivos do sistema a gente coloca eles como ocultos, justamente para evitar que um usuário curioso vá lá, né, abrir aquele arquivo e fazer alguma alteração indevida com aquele arquivo. Ah, Maurício, mas e se eu tornar o arquivo oculto e depois quero mexer nele, mas ele não está mais aparecendo, como é que eu consigo mexer no arquivo? Aí você tem que mudar uma configuração do Windows. E lá, por exemplo, no painel de controle, opções de pastas, e marcar para o Windows que você quer que ele passe a exibir os objetos ocultos. Nesse caso, todos os arquivos e pastas que estiverem com atributo oculto marcados passarão a ser exibidos quando você abrir a pasta que contiver aquele objeto. Então, essa opção, né, de atributo oculto é o que a gente pode usar para dar uma segurança maior ao arquivo, no sentido de que, se o curioso não consegue nem ver que aquilo existe, vai ficar mais difícil para ele abrir aquilo para poder mudar, tá? Então, a gente acabou de ver aí as principais características, né, das operações com arquivos através de gerenciador de arquivos. E aqui, então, a gente finaliza essa parte.